Muito bem, vamos falar com Deus. Vamos iniciar nossa oração pela reconstrução de Juiz de Fora e todos os homens da mata. Lembrando que nós estamos na 12ª semana e eu gostaria que você compartilhasse essa oração com o maior número de pessoas que você conhece. Quem sabe você conhece pessoas que sofrem com vício, pessoas que tiveram suas casas alagadas, pessoas que estão afastadas da presença de Deus, que já foram obreiros, evangelistas, pastores, pessoas que você conhece que estão sofrendo. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração com o maior número de pessoas. Você se lembra que ontem nós falamos que nós temos que acolher as viúvas, os órfãos, as pessoas que estão sofrendo de fato, e também não podemos esquecer e nem desamparar a obra de Deus, que nós temos que colaborar com a obra de Deus. Para quê? Para que a palavra de Deus ela vai chegar para o maior número de pessoas, que esse é o nosso propósito. Ah, Rodrigo, mas eu não sou um evangelista, eu não sou um pastor, eu não sou um obreiro. Por que eu tenho que fazer isso? Porque nós somos chamados para isso. O Senhor Jesus, ele disse, ide e pregai o evangelho para todos, sem exceção. Ide e pregai o evangelho. Ele deu o ide para todos. Não foi só para o pastor, para o obreiro, para o evangelista, não. Claro que existem pessoas que a vida delas é isso, é pregar a palavra de Deus. Mas não é porque você não tem um título, ou porque você não entregou sua vida 100% para Deus com respeito à obra de Deus, porque tem pessoas que elas vivem da obra. Elas vivem 24 horas, 24, 48 horas da obra de Deus. Elas só fazem isso. Mas não é porque você não é uma pessoa como essa que eu estou falando, que você não vai falar de Jesus. Você não vai falar que Deus liberta, Deus cura. Entendeu? Então, compartilha aí essa oração com o maior número de pessoas que você conhece. Então, ontem nós falamos disso, que nós não devemos desamparar as viúvas, os órfãos, muito menos a obra de Deus. Que nós temos que depositar a nossa vida, o nosso tempo. Você pode tirar um tempinho ali para fazer uma oração por alguém. Você pode tirar um tempinho ali para buscar o Espírito Santo, para te fortalecer, para te dar uma direção, o que você tem que fazer, para ajudar uma pessoa que sabe que está do seu lado, que você sabe que está sofrendo. Você pode, todo mundo pode. É só você sair um pouco do celular, da internet, e você vai ver como é que Deus vai passar a te usar. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar algo muito importante. Você percebeu que todas as pessoas que elas são de Deus de fato, você conhece uma pessoa, eu conheço, todo mundo conhece. Uma pessoa que ela é de Deus, você vê que ela é de Deus, você vê que ela está passando luta, você vê que ela está vivendo uma situação adversa, mas ela não tira o sorriso do rosto. Já percebeu? Que existem pessoas que são injustiçadas, que são injuriadas, pessoas que sofrem com calúnias, invejas, mentiras, e elas mesmo assim continuam na fé, estão sempre com o sorriso no rosto. Então, por que acontece isso? O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, quando ele foi, ele disse, eu irei e vos deixarei o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo. E o que acontece? O Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida da pessoa, quando ele entra na vida da pessoa, tudo muda. Por que tudo muda, Rodrigo? Porque a pessoa, ela passa a ser uma pessoa diferente das demais. Ela era antes uma pessoa natural, agora ela passa a ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque ela já não olha muito para as coisas materiais. Ela não se apega às coisas materiais. Ela não se apega aos prazeres desse mundo. Então, se ela sofrer injúria, calúnia, mentira, for roubada, traída, para ela tanto faz tanto fez. Ela vai continuar com o quê? Com um sorriso no rosto. Então, você vê que a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é assim, ela é diferente. Ela é diferente. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você fala, pô Rodrigo, mas eu tenho o Espírito de Deus, eu não consigo, diante de uma situação,
ficar feliz, buscar a Deus, ir para a igreja, eu até desanimo. Isso pode ser um dos motivos que você pode dizer que não tem o Espírito Santo, que não teve uma experiência de fato com Deus. Porque quem tem o Espírito Santo, quem é de Deus, de fato, não é uma lutinha, uma provinha, não é um probleminha, uma mentirinha que vai me afastar de Deus, não. É aí que eu vou orar mais, é aí que eu vou buscar mais. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. E aonde o Espírito de Deus ele entra, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. A pessoa, onde ela chega, ela faz uma revolução. O mundo pode vir todo contra ela, mas ela é diferente. Ela é diferente. Então, quem sabe você que está me ouvindo agora, você, obreiro, evangelista, pastor, você que fazia a obra de Deus e hoje se encontra afastado, ou quem sabe você que está me ouvindo agora, você nunca fez a obra de Deus, nunca teve vontade de fazer a obra de Deus. Mas eu falo para você, se você buscar o Espírito de Deus hoje, ele entra dentro de você e muda a tua história. Muda a tua história. Você vai passar a ter prazer por coisas insignificantes para esse mundo, mas que são gratificantes para Deus. Porque a palavra de Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver várias situações onde que Deus ele se alegra com os seus servos. Ele se alegra com os seus servos. Por quê? Porque eles faziam a vontade de Deus. Você vê Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração dele, a alma dele, se inclinava às coisas de Deus. Com respeito à obra de Deus, com respeito à casa de Deus, com respeito à presença de Deus, ele priorizava muito isso. Então, Deus teve ele como o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha um coração comparado com o coração de Deus. Então você vê que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode passar por luta, dificuldade, aflição, mas ela não vai tirar o sorriso dela de Deus. Sabe por quê? Porque esse sorriso não é dela, é o Espírito de Deus que habita dentro dela e que faz ela dar gargalhada diante das injustiças, porque ela sabe que o Redentor dela vive. Ela sabe que ela está salva, ela está em paz. Ela não tem preocupação, o mundo pode desabar sobre a cabeça dela, mas ela permanece na fé. Olha o que está escrito aqui, no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 43. Eu estava meditando ontem e Deus falou comigo aqui. Ó, e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus o alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então, você que está me ouvindo agora, você que está afastado, você que está perdido, você que está longe de Deus, o segredo para você ter o Espírito de Deus dentro de você é você abrir mão do que tiver que abrir, mano. É você abrir mão do que tiver que abrir para ter a presença de Deus dentro de você. Ah, Rodrigo, mas eu tenho meu relacionamento, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida. Então, se você quer o Espírito Santo de Deus, você vai botar a tua vida de lado. Eu não estou falando você que é casado, eu não estou falando você que tem seu filho, eu não estou falando você que tem o seu emprego, que está trabalhando, o seu emprego está tudo certo. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo uma vida deliberada, uma vida no pecado, uma vida que sabe que não está agradando a Deus. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você é uma pessoa de Deus, você sabe que você é de Deus, mas você ainda não tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque você aceitou ir trabalhar em um lugar que você sabe que te afasta do Espírito Santo, você sabe que te afasta de Deus, as pessoas só falam besteira, é um local propício para o pecado. Esse relacionamento que você tem, como nós falamos que uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que é cristã de fato,
ela não deve se envolver com pessoas que são do mundo, não é porque nós estamos com preconceito, nós estamos... Não, é porque essa pessoa que você está se envolvendo, ela é uma pessoa natural, ela não entendeu o propósito de Deus ainda. Então, se você continuar com essa pessoa, o que vai acontecer? Você não vai ter o Espírito Santo. E o pior de tudo, você vai perder a tua alma. Por quê? Porque não tem como um doente curar o outro, meu amigo. Não tem como um doente curar o outro. Ah, Rodrigo, então você está falando que eu tenho que abrir mão do meu relacionamento, que eu tenho que abrir mão das minhas amizades, que eu tenho que abrir mão desse trabalho que está me levando para o buraco? Sim. Se você quer o Espírito de Deus, você tem que fazer o que eles fizeram aqui. Ó. Você tem que oferecer um sacrifício. Você tem que sacrificar a sua vontade. Quando, Rodrigo? Agora, meu amigo. É agora. É você ligar para esse rapaz aí e falar, ó, agora a gente eu não quero nem te ver. Eu não quero nem te ver. Para essa menina aí, você falar, eu não quero nem te ver. Acabou. Acabou. Tem que dar um ponto final. E tudo aquilo que te afasta de Deus, você tem que colocar um ponto final. Se você não tiver fé para fazer isso, infelizmente, você não vai ter o sorriso no teu rosto, você muito menos vai ter o Espírito Santo, e pior de tudo, você vai perder a tua alma. Você vai perder a tua alma. Então, o que está escrito aqui é algo certo. É algo certo. Quem tem o Espírito de Deus está alegre, está em paz. Por quê? Tem certeza da salvação. Porque lá atrás ela sacrificou. E hoje ela ainda continua sacrificando. Por quê? Porque ela é fiel, dizimista, ofertante. Quando Deus pede uma coisa para ela, ela não nega, ela abre mão do que tiver que abrir. Por quê? Porque ela é da fé. A fé morta é a mesma coisa que nada. Você falar que crê, você orar, você gritar, você clamar, não muda. Porque se te mudasse, já tinha mudado há muito tempo. Quantas vezes você vem fazendo a mesma coisa? Quando você tomar atitude e fazer algo diferente, algo extraordinário, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Da mesma forma que você se lança para Deus, Ele vai se lançar para você. É você ligar aí para esse emprego que você está, que você sabe que está te afastando de Deus. Você está trocando Deus por dinheiro. Tem gente que está trocando Deus por sexo. Tem gente que está trocando Deus por droga, por tudo. Por tudo. Você está ficando maluco. Você está ficando doido. Você não sabe o que você está fazendo, rapaz. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe que você está levando a tua alma para o inferno. E além de você levar a tua alma para o inferno, você está levando a alma dos seus entes queridos também. Porque haja vista que, como Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Ele sacrificava pelos filhos dele. Você tem que sacrificar pelo teu ente querido. Mas como que você vai sacrificar pelo teu ente querido se você não sacrifica nem por você? Como que você vai vencer essa guerra se você não começou nem a lutar? Se você parou no meio do caminho? Você que está me ouvindo aqui agora, quem sabe você fazia a obra, você era um evangelista, você era de guerra, era contigo mesmo. Você era pau para toda a obra. E agora você se encontra como? Caído, desamparado, não sabe nem onde ficar. Por quê? Porque você perdeu o teu bem mais precioso, que é o quê? A tua salvação. Você deixou de priorizar o Espírito Santo, que é o que nós falamos aqui agora. Que a alegria deles, a alegria de Jerusalém, se ouviu até de longe. Imagina, pessoas que te conheceram, ouvir falar de você lá em outro país. Pessoas que te conheceram no passado, que viram você, ouvir falar de você, rapaz, tá vendo aquele obreiro, aquele evangelista, aquele jovem filho, tá na fé. Caraca, o cara tá na fé, tá trabalhando, tá fazendo a obra, tá ganhando alma, só vive com um sorriso no rosto. Entendeu? Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus. Tem um dia que nós estamos revoltados? Tem um dia que nós estamos revoltados. Mas, meu amigo, nada se compara ao que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é a alegria da salvação. A certeza que se nós morrermos hoje,
Deus ele nos leva. Por quê? Porque nós estamos priorizando o mais importante, que é o Espírito Santo. Nós não estamos trocando Deus, o Espírito Santo, por sexo, dinheiro, trabalho, amizade, familiares, não. Nós estamos sacrificando para ter o Espírito Santo. E as coisas demais vos serão acrescentadas. Então você que está me ouvindo agora, você que sofre, você que está perdido, desamparado, não tem uma saída para a sua vida, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora. Meu Deus, arranca esse mal que está na vida dessa pessoa. Arranca esse demônio que está na mente dela. Pode sair daí agora. Foi você que arrancou ela do altar. Você arrancou ela da presença de Deus, maldito. Sai daí agora em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Eu te dou uma ordem, desgraçado. Sai da mente, do coração. É você que tem usado esse relacionamento para afastar ela de Deus. Você tem usado esse trabalho. Você tem usado essas armas para afastar essa pessoa da obra. Pode sair daí agora. É você, maldito, que está semeando no coração deles. Vocês não querem ver eles fazendo a obra de Deus, muito menos na presença de Deus. Pode sair daí agora. Espírito de infidelidade, sai daí agora. É você que está amarrando, está trancando. Pode sair daí agora. Tranca a rua, Zé Pilintra, sai daí agora em nome de Jesus. Sai do coração, da mente, de onde você estiver, te dou uma ordem. Em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus. E se você fez esse propósito de se entregar para Deus, de abrir mão do que você tiver que abrir pelo Espírito Santo, receba o Espírito de Deus agora. O que eu tenho, eu te dou. Receba o Espírito de Deus, a alegria da salvação, a certeza da salvação. Pode ter certeza. Seja cheio agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então essa é a nossa fé, tá bom? Eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, as contas da igreja para que você possa dizimar, ofertar, fazer seu sacrifício, o que Deus te pede, fazer seu sacrifício. Também o WhatsApp, a dona Ana sempre responde as mensagens, para você mandar o comprovante também do seu dízimo, da sua oferta, do seu sacrifício, e para você e para eles colocarem o seu nome no altar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é dia de buscar o Espírito Santo. Tchau, até amanhã.